Olá pessoal, tudo bem? Venho aqui trazer para vocês o gabarito dos exercícios, né, que foram passados na última aula. Eles estão disponíveis no Google Forms, tá? Eu vou responder eles por aqui no Word e aí vocês vão. Depois eu encaminho para vocês também o PDF com o gabarito. E lembrando que lá no Google Forms, se vocês responderem a resposta da errada, não se atentem a isso, não atentem-se mais ao comentário, porque no comentário da resposta de vocês eu coloco o gabarito também, para vocês já saberem se vocês acertaram ou não, tá bom? Então vamos lá corrigir as questões aqui bem rapidinho. Vou fazer a primeira mais pausadamente, com mais calma, e as outras eu vou fazendo mais rápido, porque aí na primeira já vai dar para entender como faz caso alguém não tenha entendido ainda, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Então a primeira questão é o seguinte: calcule para o departamento a variação total e diga desta quanto equivale à variação da taxa, de eficiência e mista, classificando-os ainda como favorável ou desfavorável. Então essa é a nossa primeira questão. Nós temos um custo padrão de 40 horas a 1,20 por hora e um custo real de 46 horas a 1,25 por hora. Fazendo primeiro aqui o cálculo da variação total, nós vamos ter que o custo padrão é igual a 40 horas vezes 1,20. E esse cálculo vai nos dar 48 de resultado. E o nosso custo real vai ser 46 vezes 46 horas, né? Vezes 1,25. Isso vai dar pra gente 57,5. Então aqui nós temos que o nosso custo padrão é de 48 e o nosso custo real é de 57,5. A gente já tem aqui que o nosso custo padrão menos o nosso custo real vai nos dar uma variação total de menos, vou botar assim, menos 9,5. Lembrando daquele conceito que a gente estudou, né, passei naquela aula para vocês. Se o meu custo real ele é maior do que o meu custo padrão, a minha variação é negativa. A gente entende que a gente tem uma variação negativa. Então a minha variação total ela é desfavorável em menos 9,5, né? Em 9,5, né? Desfavorável. Fazendo agora essa aqui é a variação total. E agora a gente vai descobrir a variação de taxa e a variação de eficiência. E depois, né, a mista. Então, o delta da taxa, ele vai ser igual a taxa padrão, taxa padrão, menos taxa real, e o resultado disso
multiplicado pelo tempo padrão. Então, nosso delta da taxa, né, ele vai ser igual a 40 menos 46 vezes, na verdade não é 40 não, é 1,20, que é a taxa, 1,20 menos 1,25 vezes 40, que é o meu tempo padrão. Isso aqui vai me dar de resultado, aqui vai dar menos 0,05, né? Menos 0,05 vezes 40 vai dar menos 2. Menos 2. Eu digo que ele é desfavorável, tá? Lembrando sempre daquela ideia de que, nesse caso aqui, ó, o real está maior do que o padrão. Então, deu um resultado negativo justamente porque porque ele é desfavorável. Então, esse é o meu delta da taxa, tá? Agora, vamos fazer da eficiência, tá? O da eficiência é hora padrão. Vamos lá. Delta da eficiência. Hora padrão menos hora real vezes taxa padrão. Hora padrão menos hora real vezes taxa padrão. Então, nosso delta da eficiência vai ser igual a nossa hora padrão é igual a 40 menos 46, que é a nossa hora real. Nossa hora real, hora padrão menos hora real, vezes a nossa taxa padrão. A nossa taxa padrão é 1,20. Então, 1,20. Isso vai dar pra gente um resultado. Até aqui na frente vai ficar melhor. Isso vai ser igual a 40 menos 46 vai dar menos 6. Menos 6 vezes menos 6 vezes 1,20 vai dar 7,20. 7,20. Negativo menos 7,20. Desfavorável. Desfavorável. Menos 7,20 desfavorável, tá? E, por fim, nós temos o delta misto, tá? O delta misto, que para a gente calcular é a multiplicação entre a diferença na quantidade vezes a diferença no preço. Como é que a gente calcula o delta misto? É igual. Então, nosso delta misto, qual que é a diferença na quantidade? Vamos olhar aqui, ó. A minha custo padrão é 40 e o meu custo real é 46.
Então, qual que é a minha diferença de quantidade? O padrão é 40 e o real é 6. Eu tenho 40, nesse caso aqui pode ser 46 menos 40. Vai ser a diferença de um para outro, multiplicado pela diferença no preço. Qual que é meu preço? 1,20 e 1,25. 1,20 menos 1,25. 1,25. Fazendo as contas aqui, a gente vai chegar aqui a 6, né? Aqui fica 6. Aqui vai ficar 0,05. Então fica 6 vezes 0,05. E esse resultado vai dar para a gente 0,3. 6 vezes 0,05 fica 0,3. E aí, como que a gente faz para saber se isso é favorável ou desfavorável? Tem como fazer só interpretando essa fórmula, tá? Mas eu acho mais simples explicar para vocês, para quem não entendeu como que se faz ainda. Vamos pensar o seguinte, vamos colocar aqui, ó. Eu tenho o meu delta da taxa, vou colocar aqui, ó. Meu delta da taxa é igual a menos 2, que é desfavorável. Estou colocando menos, colocando que esse 2 aqui é desfavorável, tá? Não é que ele seja menos no sentido de ser negativo, ele é menos 2 porque ele é desfavorável. Meu delta da eficiência ele é menos 7,2. Meu delta misto é igual a 0,3. Nós ainda não sabemos se é favorável ou não. O meu delta total, a gente também já sabe, porque a gente calculou ele lá em cima. O delta total, e a gente descobriu que o meu delta total ele é desfavorável em menos 9,5. Então, o total é menos 9,5. Esse é o meu delta total. Como é que a gente vai fazer aqui? Se eu tenho, vou trazer a calculadora para cá. Se eu tenho uma variação negativa total de 9,5 e eu sei que a minha variação do meu delta da taxa é menos 2, né? Menos 2 mais 7,20. Negativo. Peraí. Menos 2 mais menos 7,2. Está me dando um resultado de menos 9,2. E o meu delta total, ele é negativo em 9,5. Se o meu delta total é negativo em 9,5 e eu tenho 9,2 de variação de taxa de eficiência, o meu delta misto ele precisa também ser negativo. Porque se eu coloco um delta misto positivo aqui, ó, por exemplo, mais 0,3, ele ficaria menos 8,9. Eu preciso de um delta negativo, tá? Porque aí eu tenho menos 9,2 mais menos 0,3, que vai me dar o meu delta negativo de menos 9,5. Então, o meu delta misto, ele é menos 0,3. Entendido? Por isso, o meu delta misto ele é também negativo. E é assim que a gente faz para descobrir se ele é negativo ou se ele é positivo pelo delta misto. É muito mais simples a gente fazer utilizando essa lógica. Porque toda vez que a gente chegar nele, a gente já vai ter o delta da eficiência, já vai ter o delta da taxa e já vai ter o delta total.
é só a gente fazer pela lógica se ele é negativo ou positivo, né? Se ele é desfavorável, né, ou favorável. Toda vez que eu estiver falando com vocês negativo, positivo, estou falando de favorável e desfavorável, ok? Vou agora resolver as outras. Vou resolver as outras de maneira mais rápida. Eu vou já colocar aqui o gabarito delas. E aí eu vou explicando em cima do gabarito, porque pra gente não precisar ficar montando um a um, a gente ganhar tempo, que já tá com 15 minutos aqui a gravação, para não ficar também muito puxado e muito longo, senão vai ficar muito longo respondendo todas elas. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me contactar, tá bom? Então, continuando aqui na questão número 2, já coloquei o gabarito aqui para poder facilitar. Pede o seguinte, né? Calcula a variação total da matéria-prima do produto X, bem como as partes correspondentes à variação da quantidade, preço e mista. Né? A variação total aqui, né? A gente tem 16 vezes 4 menos 19 vezes 2. 19 vezes 4,2. Está errado aqui. Vezes 19 vezes 4,2. Né? Aqui 16 vezes 4 vai dar 64. 19 vezes 4,20 vai dar 79,8. Então a gente vai ter um resultado de 15,8 desfavorável. Tá? No delta da quantidade, a gente tem quantidade padrão menos quantidade real. Quantidade padrão menos quantidade real. Vezes preço padrão. A gente vai ter aqui 16 menos 19 vezes 4. A gente vai ter aqui o resultado de menos 12. Porque vai dar menos 3, né? Aqui. Menos 3 vezes 4, menos 12, né? Desfavorável do delta de quantidade. O delta de preço, preço padrão menos preço real vezes quantidade padrão. A gente tem 4 menos 4,20 vezes 16. Vai dar um resultado desfavorável de menos 3,2. Tá? Menos 3,2. Que vai dar aqui, esse resultado vai ser 0,2. Né? Fica 0,2 vezes menos 0,2, né? Vezes 16. Vai dar menos 3,2. Fazendo aqui os totais, né, eu tenho o delta da quantidade, eu tenho o delta do preço, meu delta misto eu ainda não tenho, e eu tenho um delta total que é negativo em 15,80. Fazendo usando a mesma lógica que a gente usou no exercício anterior, que a gente fez, se eu tenho menos 12 mais menos menos 12 mais menos 3,2, eu tenho menos 15,20. Se o meu delta total é menos 15,80, o meu delta misto ele precisa ser negativo, porque eu tenho um valor negativo maior do que 15,20. Então, nesse caso aqui, a gente pega a variação da quantidade vezes a variação do preço, para a gente encontrar qual vai ser o meu valor do meu delta misto. Nesse caso aqui, 16 menos 15 vai dar 3, né? E 4 menos 4,20 vai dar 0,20. Então 3 vezes 0,20 vai dar 0,6. Nesse caso aqui, desfavorável, justamente por conta daquilo que a gente encontrou aqui. Tá? Um ponto importante aqui, que eu até deixei aqui para vocês olharem. Né? Por que a gente faz isso? Observa aqui que o gasto aqui em matéria-prima, ela está muito elevada. Então, eu estou gastando 12 a mais do que deveria. Então, a minha variação da matéria-prima está muito negativa, está muito elevado. Estou gastando muito mais do que deveria. Então, se a gente estiver falando de uma empresa, é justamente aqui que essa empresa precisa atacar. Porque aqui que está o problema dela. Aqui que está o grande problema dela, que está tendo, a quantidade padrão dela fique tão mais baixa do que a quantidade real. A quantidade real fique tão mais alta, né, do que a quantidade padrão. A 3,
Calcula a variação total do departamento B, bem como as partes correspondentes à variação da taxa eficiência mista. Aqui a gente faz os totais, né? O total do padrão, 20 vezes 20 vezes 2,35 e o real 19 vezes 2,5, né? Nosso delta total aqui, que aqui vai dar 47, dá 47,5, vai dar um delta total de menos 0,5, porque o meu real ele é maior 0,5 do que o meu padrão. O delta da taxa, a gente tem aqui 2,35, que é a meu preço padrão, menos meu preço real, que é 2,5, vezes 20, que é o meu tempo padrão. Então eu tenho aqui que vai dar menos 3,35, 2,35 menos 2,5 vezes 20, vai me dar o resultado de menos 3 desfavorável. O meu dado de eficiência, 20 custo padrão, tempo padrão, menos tempo real, vezes taxa padrão. Eu tenho 20, assim fica melhor. Eu tenho, cadê? Aqui. Eu tenho 20 menos 19 vezes 2,35. Vai me dar o resultado de 2,35 favorável, porque aqui vai dar 20 menos 19, dá 1, 1 vezes 2,35, 2,35 favorável. Meu delta da taxa, eu repeti aqui. Não, justo. Aqui a gente tem os totais, né? O meu delta de taxa é 3 desfavorável. Meu delta de eficiência é 2,35 favorável. Meu delta misto a gente ainda não tem. E o meu delta total é 0,5 desfavorável, que é o que a gente calculou aqui em cima, né? O que a gente vai fazer aqui, ó? Eu tenho menos 3 desfavorável, mais 2,35 positivo. O meu delta total é 6,5 desfavorável. Somando esses dois aqui, eu tenho menos 6,65 desfavorável. O que isso está me dizendo? Isso está me dizendo que eu preciso ter um valor positivo aqui para que o meu valor total do delta, que é o resultado dessa soma, fique um pouco menor. Nesse caso aqui, a variação, a diferença, né, é 15. A gente faz aqui a diferença da variação, a gente usa na fórmula para vocês verem, que é diferença no preço, né? Diferença no preço, diferença no tempo, vezes a diferença no tempo, diferença nas horas, né? Menos a diferença no preço, que fica 1 vezes 0,15, que vai dar 0,15, nesse caso aqui, positivo. Porque a gente tiver o 0,15 aqui positivo, a gente vai ter, peraí, ó. Se a gente tiver aqui, ó, 3 mais, não, menos 3 mais 2,35 mais 0,15. A gente vai ter menos 0,5 desfavorável, exatamente como no gabarito. Tá? E a última aqui, bem rapidinho. Calcula a variação total da quantidade do preço e misto, se houver, classificando-os como favorável ou desfavorável. Embalagem, custo padrão e custo real. Custo padrão, total do custo padrão, 80 vezes 0,7 dá 56. 72 vezes 0,668, que dá 48,96. O total disso dá 7,04 favorável. Aqui nós temos o resultado favorável. O delta da quantidade vai ser 80 menos 72 vezes 0,70, que vai me dar um delta de 5,6. O delta do preço vai ser 0,70 menos 0,68 vezes 80, que vai dar um delta de 1,6 favorável. Tá? Os dois aqui é favorável. Lembrando que ó, o padrão está maior do que o real. Padrão maior que real. Padrão maior que real. Padrão maior que real. Favorável. Tendo aqui o delta da quantidade está 5,6 positivo,
favorável, né? O delta do preço está 1,6 favorável. O delta mista nós ainda não sabemos. E o delta total está 7,4 favorável. Se a gente somar aqui, ó, 5,6 mais 1,6, a gente tem 7,2 favorável. Lembrando que a gente precisa chegar a 7,4 favorável. Nesse caso aqui, a gente precisa que o meu delta misto ele seja negativo. Então, o valor que eu encontrar no delta misto ele precisa ser desfavorável. Nesse caso aqui, a diferença é 8, porque é 80 menos 72 dá 8. E 0,7 menos 0,68, que dá 0,16. Perdão, dá 0,16. Então nós temos aqui 0,16 não, dá 0,02, né? Que é 0,70 menos 0,82, dá 0,02. Nós temos que 8 vezes 0,02 dá 0,16 desfavorável, tá? Que aí a gente tem aqui um valor desfavorável de 0,16. A gente chega no 7,04 favorável, resultando assim no final do nosso exercício, tá bom? Tentem refazer os exercícios, se tiver alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, tá? Esperamos aqui que na próxima semana a gente já vai ter um novo professor que irá assumir a disciplina. E aí eu vou conversar com ele para ver como é que vai ficar a questão da monitoria. E aí eu atualizo vocês e entro em contato, tá bom? No do mais, tenham ótimos estudos e uma ótima semana.